Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de perguntas no Catecismo Nova Cidade. Catecismo de perguntas, ele é referente às doutrinas centrais da fé cristã, essas doutrinas importantes que todo cristão deve ter conhecimento. E a pergunta de hoje é a pergunta de número 8. A pergunta é: qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Qual que é a lei por trás dos 10 mandamentos? Vamos lembrar os 10 mandamentos? O Senhor começa assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem em forma de qualquer coisa acima no céu ou abaixo sobre a terra, ou nas águas embaixo. Não te curvará a elas e nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembre-te do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. O texto que nós leremos hoje é o texto de Êxodo 23, onde diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Essa é a lei declarada nos 10 mandamentos. Vamos orar? Senhor, nos ensine a viver de acordo com os teus ensinamentos. Nos ensine a ser gratos porque um dia o Senhor nos deixou esses mandamentos como uma forma de graça, como uma forma de amor, de nos apontar o caminho e de nos mostrar como o Senhor deseja que nós venhamos a viver. Sabemos que pelo nosso próprio esforço nós não conseguimos viver todos esses mandamentos. Mas se confiarmos em Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente todos os mandamentos, temos a sua justiça e o Espírito Santo em nós, e somos habilitados a viver em obediência aos teus ensinamentos. Que possamos viver em obediência aos teus ensinamentos, para que o seu nome seja glorificado diante do mundo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem em suas casas. Nós estamos aqui nesse momento para poder cantar para o Senhor Jesus, e eu gostaria que você pudesse cantar com a gente a letra das canções. A primeira canção que a gente vai cantar diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja um anseio do nosso coração, que diariamente a gente venha se lembrar que o que acontece aqui na terra é passageiro, que Jesus Cristo vai voltar e que nós teremos vida verdadeira com Ele. Que Ele seja engrandecido, em nome de Jesus. Se ao teu
todos os momentos de nossas vidas. Que nosso maior anseio seja realmente querer voltar para Ele, querer sempre estar perto dEle. Que nossa esperança não esteja nesse mundo, que nossa esperança esteja em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e prometeu que vai voltar. Que a nossa esperança seja essa. Em nome de Jesus. Amém. Deus, te adoramos, Pai. Seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para o versículo da semana. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa semana. Obrigado porque o Senhor dirige os meus passos. Fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Fique com a história de hoje. Ai, eu tô tão assustada. Já estamos subindo há tanto tempo para os lugares altos. Ai, bom dia, preciosa. Bom dia, Samuca. Isso é bom? Talvez eu devesse não ter vindo. Eu realmente pertenço a esse grupo. E se as outras ovelhas não
tem na mão dele? Olha lá o nosso pastor em pé na rocha, vigiando as suas ovelhas. Então, mas o que ele está segurando na mão dele? Ele está segurando seu equipamento de pastor, a sua vara e o seu cajado. Isso, muito bem, é isso mesmo. Quando eu fico com medo e eu fico agitado, eu lembro que o nosso pastor sempre tem a sua vara e o seu cajado. E você sabe que o cajado e a sua vara servem para guiar a gente pelos caminhos certos? Bem, eu não quero ser mal educada, mas realmente eu não sei porque isso deveria me proteger. Bem, é assim, vou te explicar. Na minha primeira ida para os lugares altos, a primeira viagem que eu fiz, eu fui muito teimoso. Eu decidi mudar de caminho para ficar olhando as paisagens. Eu havia andado só alguns passos quando a vara do nosso pastor fez um sussurro perto de mim. Eu corri de volta para o rebanho o mais rápido que eu conseguia com as minhas pernas curtinhas. Mais tarde, percebi que seguir o meu próprio caminho me colocava em perigo e que o nosso bom pastor me fará obedecer quando eu tentar mudar de caminho. Bem, eu não pretendo mudar de caminho de propósito, mas acho que é muito mais tranquilo saber que se eu for descuidada e mudar de caminho, o nosso pastor usará a sua vara para me corrigir. É isso mesmo! Você entendeu certinho. E não é só isso. Uma vez eu estava no pasto e uma vara fez o barulho perto de mim. Levantei os olhos e vi um lobo correndo de longe. Eu soube que o pastor estava me protegendo de um ataque de um lobo. Isso me deixa bem mais tranquila. E tem mais, Preciosa. Um dia eu estava com tanta fome que continuei comendo bem na beira do abismo. E de repente eu estava caindo do outro lado do abismo. Samuca, mas o que aconteceu? Eu parei bem na beiradinha. Eu fiquei tão assustado, mas tão assustado, que não conseguia fazer nada, nem um sonzinho. Naquela tarde, quando o pastor foi contar as ovelhas, ele percebeu que eu estava faltando. E ele deixou todas as outras ovelhas e me procurou até me encontrar. Então, ele esticou seu cajado, pegou com um gancho e me resgatou. Ai, Samuca, muito obrigada por me deixar mais tranquila. Agora eu me sinto em paz. A vara e o cajado dele vão me proteger também. Isso mesmo, Preciosa, não precisa ficar com medo. Vamos continuar a nossa viagem? Vamos! Pessoal, muito bom dia. Que domingo gostoso, né? Que Deus preparou para nós. Estávamos precisando dessa chuvinha abençoada, né? Para dar uma acalmada nessas queimadas que tem assolado aí praticamente todo o Brasil, né? E também para dar uma refrescada, né? Que anda bem calor. Que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente vai poder mais um domingo compartilhar a palavra de Deus e poder falar sobre Ele, poder falar sobre aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Hoje nós vamos finalizar a carta de Paulo a Tito. Durante 2 meses nós viemos estudando essa carta sistematicamente, né? Então nós podemos compartilhar praticamente toda a carta de Paulo a Tito e viemos conversando sobre isso durante essas praticamente 8 semanas e realmente foi uma bênção. E hoje nós vamos encerrar com algumas instruções que Paulo deu ainda para Tito, né? Ele veio finalizando e nós vamos focar bastante hoje em algumas aplicações práticas para nós e para a nossa vida, tá bom? Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo Tito, capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 até o verso 15, nós vamos finalizar hoje essa carta. Se por um acaso você não trouxe a sua Bíblia, nós vamos projetar aqui também os versículos. Nós estamos usando a versão NVI, tá bom? É a versão que nós adotamos aqui na igreja. Pode ser que
que seja um pouco diferente da sua, mas qualquer coisa você pode acompanhar pelo telão ali. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por isso, essa mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Paulo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós, e nós sabemos, ó Pai, que ela é viva, ela é eficaz, que ela possa nos trazer, Deus, confronto, conforto, e pedimos ao seu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes nesse momento para receber a tua palavra, Deus. Fala conosco, Deus. Nós queremos sair daqui transformados, ó Pai, pela revelação da sua palavra. Por isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Como nós vimos nos cultos passados, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, e ele enviou essa carta para um colaborador, para um servo ali, que o ajudava nas missões, que é um jovem chamado Tito. Tito estava numa ilha chamada Creta, e Paulo foi até essa ilha, plantou algumas igrejas e estava em outro lugar, e Tito estava ali nessa ilha, e Paulo então envia essa carta para orientar Tito e pedir que Tito organizasse a igreja, porque a igreja estava sofrendo algumas afrontas de falsos mestres. Então Paulo ele faz o seguinte, ele envia essa carta para Tito e fala assim: Tito, preciso que você nomeie bons líderes e dá umas diretrizes para esses líderes. E depois ele fala assim: combata esses falsos ensinos que estão sendo ensinados nas igrejas, porque isso está sendo prejudicial para as igrejas que nós plantamos. E depois também Paulo ele ensina como os cristãos devem agir dentro da igreja e na sociedade. Tudo isso nós vimos ao longo dessas 2 meses, né, dessas 8 domingos. Então, se você não acompanhou toda a mensagem, você pode assistir no YouTube oficial da igreja, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o ensino correto e as discussões inúteis. E nós vamos finalizar, pela graça de Deus, essa carta de Paulo a Tito. Primeiro nós vamos ver então, nos versos 8 e 9, nós vamos encontrar ali Paulo dando 2 orientações para a igreja. Primeiro, ele vai dizer o que a igreja deveria fazer, e depois algo que eles não deveriam fazer. Ele vai dizer que existem 2 coisas ali, coisas excelentes e úteis, e coisas que são inúteis e sem valor. E é sobre essa diferença que Paulo alerta. No verso 8, ele diz o seguinte: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Só esse primeiro pedaço. Paulo vai tratar aqui de algo que é excelente e útil. Primeiro ele diz, fiel é esta palavra. Qual palavra? Depois ele vai dizer, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Quais coisas? Que palavra e quais coisas? Paulo está se referindo aqui ao que ele tinha acabado de dizer dos versos 4 ao 7, que nós falamos no domingo retrasado. Paulo ele estava falando sobre a bondade de Deus em salvar através da sua misericórdia e da sua graça. Paulo ele havia ensinado que nós somos salvos por causa da misericórdia e da graça de Deus, não por causa das nossas obras.
E aí Paulo começa aqui o verso 8 dizendo: isso que eu falei é fiel. Isso que eu falei, você precisa afirmar categoricamente. E aí ele dá um motivo, ele continua no verso 8: para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. E aí ele avisa: tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então ele diz: para quê? Esse é o propósito. Para que vocês se empenhem na prática de boas obras. Observe, o evangelho é excelente, é útil a todos nós. E nós devemos afirmá-lo categoricamente. Primeiro a nós temos que nos lembrar disso: o evangelho é excelente e útil para mim. E depois nós devemos afirmar isso entre nós, os irmãos da igreja. E uma vez que nós entendemos que nós somos salvos pela fé, por meio da fé, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, aí sim nós praticamos boas obras. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Isso é muito importante a gente lembrar. Nós praticamos boas obras porque já fomos salvos, não para sermos salvos. E aí no verso 9, Paulo já faz um contraponto. Paulo ele vai dizer: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis, são sem valor. Paulo agora vai tratar daquilo que é inútil e sem valor. Ele acabou de falar daquilo que é útil e é valoroso. Agora ele vai falar, em contrapartida, existem coisas que são inúteis e sem valor. Você se lembra sobre o que os falsos mestres estavam ensinando nas igrejas de Creta, que Paulo ele chega e fala: combata isso? Os falsos mestres estavam ensinando que as pessoas precisavam de Cristo e mais alguma coisa. Eles estavam ensinando: beleza, você precisa de Cristo, mas você tem que seguir as leis dos judeus. Você precisa seguir as leis para serem aceitos. E aí Paulo estava ensinando: não, vocês não precisam de Cristo e mais as leis judaicas, vocês só precisam de Cristo. E uma das características desses falsos mestres eram ficar discutindo essas coisas. Eles queriam ficar debatendo essas coisas, e isso fazia com que a igreja começasse a se dividir. Paulo está falando: evita isso, não fica batendo boca com esses caras. Isso é tolice, isso é inútil, não perca seu tempo. Então, nesse primeiro momento, nesses 2 versículos, nós já podemos resumir que Paulo estava querendo dizer o seguinte: enfatiza o evangelho e evite as controvérsias. Agora nós vamos para o segundo ponto que Paulo aborda, nos versos 10 e 11. Aqui nós temos uma instrução mais enérgica de Paulo. Paulo ele já chega mais enérgico agora. Ele vai dizer: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por isso mesmo, por si mesma está condenada. Primeiro ele vai se dirigir àquela pessoa que está causando divisão na igreja, que ele fala, quanto àquele que provoca divisão, e depois ele vai ensinar a liderança da igreja como tratar essa pessoa e essa situação. Ele diz o seguinte: advirta ela uma primeira vez. Se essa pessoa não se arrepender e não melhorar, advirta ela uma segunda vez. Se essa pessoa não melhorar e não se arrepender, rejeite ela. Ou seja, exclua ela da comunhão da igreja. A falta de arrependimento e mudança de vida é uma prova visível de que a pessoa não se converteu realmente. É muito importante nós lembrarmos que Cristo ele morreu para que nós fôssemos um. Quando nós pegamos a carta do próprio apóstolo Paulo, quando ele envia uma carta à igreja em Éfeso, os 4 primeiros capítulos, ele vai focar muito forte nisso. Cristo morreu para que vocês sejam um. Ele vai falar sobre isso. Vocês precisam ser um. Cristo morreu para que haja unidade da igreja. Por isso, Deus, ele não gosta da divisão. Deus não gosta do espírito faccioso. Tim Chester, comentando essa passagem de Tito, ele escreveu o seguinte: Paulo
é fervoroso quanto à união da igreja, porque esse plano é o plano eterno de Deus. Foi por isso que Cristo morreu. Por meio de nossa união, expomos a sabedoria de Deus. Deus zela pela sua igreja. Deus zela pela união da igreja. E isso é muito sério. Muito sério. Provérbios, capítulo 6, o verso 16 ao 19, diz o seguinte. Olha só. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O Senhor odeia, Ele detesta. Oh, mas Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus todo amoroso? A Bíblia está dizendo que o Senhor odeia isso, que o Senhor detesta isso. Você percebe como isso é sério? Você percebe, meu irmão, minha irmã, como isso é muito sério? Por isso Paulo está tratando aqui de forma muito enérgica esse assunto. Cuidado com aqueles que causam divisões. E agora, nas considerações finais, do verso 12 ao 15, Paulo ele vai orientar para que a igreja supra a necessidade uns dos outros e demonstra que não existe rivalidade entre eles. Não existe rivalidade entre aqueles que estão fazendo a obra de Cristo. Paulo ele diz que vai enviar Ártemas ou Tíquico, são 2 pessoas. Um dos 2, ele vai substituir Tito, que está lá na ilha de Creta. Ele fala, eu vou enviar ou Ártemas ou Tíquico, para que fique no seu lugar aí, tá bom, Tito? E aí você vai encontrar comigo em outro local onde eu vou estar. E aí no verso 13 ele diz o seguinte: providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. E aqui é interessante notar que Paulo fala de Apolo. Apolo, lá na primeira carta aos Coríntios, nós temos um registro de que o Apolo ele era um servo muito útil na obra. Inclusive ele trabalhou também na plantação de igrejas e tal. E Apolo era um cara muito conhecido no meio da igreja, famoso entre aspas. Tanto que quando nós olhamos lá na carta de 1 Coríntios, nós temos relatos de alguns irmãos que estavam falando assim, eu não sou de Paulo não, eu sou de Apolo. E outros falavam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Parecia que havia uma certa rivalidade ali, né? Uns exaltavam mais o ministério de Apolo do que o ministério de Paulo. Parecia que havia ali uma rivalidade entre os ministérios, né? E Paulo, ele poderia muito bem se sentir ameaçado por isso. Peraí, cara, eu sou apóstolo, eu tive um encontro com Cristo, eu estou plantando igrejas, mas parece que Apolo está se levantando e está se ressaltando mais do que eu, né? Parece que ele poderia se sentir ameaçado ali, né? E aí ele pensar só no ministério dele. Mas aí quando nós pegamos o capítulo 3 de 1 Coríntios, é legal que o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, peraí, vocês estão falando que uns são meus seguidores e outros são de Apolo, mas Jesus é o cabeça da igreja. É Jesus quem dá o crescimento. Não sou eu, não é Paulo, é o próprio Cristo que dá esse crescimento, é Ele que faz a igreja crescer. E aí, o próprio apóstolo Paulo sabia muito bem, e provavelmente também Apolo sabia muito bem, que tanto ele quanto o outro, os dois, eles eram apenas servos. Por isso ele diz aqui, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Apolo e de Zenas, que nada falte para eles. Percebe? Não existia rivalidade entre eles, não existia rivalidade ali ministerial. Isso é interessante a gente notar, né? Depois ele diz, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Eles deveriam suprir a necessidade uns dos outros. Aí eu fico imaginando, né?
que belo testemunho a igreja não estava dando para os de fora. Eles olhando para a igreja e pensando, que da hora, cara, como eles cuidam uns dos outros, como eles se preocupam uns com os outros, como eles se importam uns com os outros. Que belo testemunho, né? Uma vez agora que nós entendemos, né, todo esse contexto, e aí depois ele finaliza ali com saudações e bênçãos e tudo mais. O que nós podemos aprender e como nós podemos aplicar na nossa vida? E aí a gente vai focar um pouco mais nisso. A primeira coisa que nós podemos aprender e aplicar em nossa vida é: o Evangelho é excelente e útil a todos nós. Nós devemos nos cercar sobre os assuntos da graça e da misericórdia de Deus. Nós devemos deixar que Deus nos transforme por meio da mudança do nosso pensamento. Citando, né, Romanos 12, 2. Transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Devemos nos cercar disso. As boas novas do Evangelho vão trazer alegria para o nosso coração. As boas novas do Evangelho são úteis para nós como igreja e como pessoas. Como que nós podemos aplicar isso? Primeiro, encha o seu coração da palavra de Deus. Estude a palavra. Leia a Bíblia sistematicamente. Não é somente achar que a Bíblia é um horóscopo gospel, que você abre lá, fecha o seu olho, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje, e põe o dedo lá. Deus pode fazer isso? Claro, Deus pode qualquer coisa. Mas é importante que nós leiamos a Bíblia sistematicamente, para entender todo o contexto. Segunda coisa, ouça bons louvores, louvores cristocêntricos, louvores que contêm a palavra de Deus cantada. Isso vai fazer com que a nossa mente se encha de Deus, das coisas de Deus. Terceira coisa, invista em bons livros. Uma boa literatura cristã vai fazer você crescer na fé e no conhecimento de Deus. Quarta coisa, se envolva com a igreja. Se envolva nas coisas da igreja local, participe dos ensinos. Vamos pegar o exemplo, hoje nós estamos finalizando a carta de Paulo a Tito. Quanta coisa nós não aprendemos, não foi? Quanta coisa Deus não falou com a gente. Olha que legal, você já pode dizer, puxa vida, eu já estudei a carta de Paulo a Tito inteira. Eu sei o contexto, eu sei do que acontecia, eu sei onde eles estavam, eu sei o que Paulo estava querendo resolver lá. Olha que da hora isso. Isso é muito bom para nós. Então, quantas coisas nós aprendemos, e eu quero registrar aqui, que eu fico muito feliz, particularmente, eu fico muito feliz, de ver irmãos, e aí eu estou testemunhando isso, tá? Irmãos que chegam até a gente e falam assim, puxa, eu estava ouvindo X pregador, e não achei legal, porque ele não expôs a palavra, foi algo muito aleatório. Irmãos que a gente lê na internet, quando pessoas postam alguma coisa que foge daquilo que é a raiz do Evangelho e da palavra, os irmãos comentam, a gente precisa de Bíblia, a gente precisa estudar o Evangelho. Isso é muito gratificante para nós, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que é o que vai nos fortalecer e nos manter com raízes nas coisas do Senhor. Já em contrapartida, nós aprendemos outras coisas. A segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem: evite as controvérsias ou discussões, porque elas são inúteis e sem valor. Infelizmente, eu acho que isso é uma natureza nossa caída. Nós pendemos mais para o lado das controvérsias, das discussões, dos escândalos. Parece que isso atrai mais a gente, né, do que falar sobre o Evangelho. Um exemplo disso é só a gente analisar qual tem sido a nossa conversa dentro do ambiente da igreja após os cultos, ou em casa, ou na internet, em família, nas redes sociais. Será que nós estamos mais preocupados com o último escândalo gospel, quem caiu, quem deixou de ser um exemplo, ou a gente está preocupado em anunciar as boas novas? A gente vê que a nossa natureza é tão caída e pende para essas coisas, porque nós temos tantos jornais que só anunciam tragédia e desgraça e dá tanta audiência, né?
Você liga a televisão, dependendo do horário, escorre até sangue da televisão. Só desgraça. O ser humano, ele parece que gosta dessas coisas. E nós desperdiçamos tanto tempo e tanta energia, às vezes até brigando no Facebook, né? Lendo o site de fofoca gospel, ao invés de nós estarmos enchendo do evangelho, enchendo da palavra e anunciando a graça, anunciando a misericórdia de Deus. Nós devemos evitar brigas e discussões, isso eu falo por mim. Há alguns anos atrás, eu gostava tanto de entrar no Facebook e arrumar brigas e confusões teológicas. Meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu deixei de, talvez, fazer algo mais útil? Como que nós podemos colocar isso em prática? Primeiro, ore a Deus, peça que Ele o ajude a não se envolver em controvérsias, peça que Ele o ajude a não se envolver em coisas inúteis e sem valor. Mensagem que o Espírito Santo possa te lembrar, toda vez que você for entrar numa discussão, numa briga inútil, sem valor, pensar, cara, isso aqui não vai me levar a nada. Segundo ponto, faça uma análise em você, comece a pensar quais os assuntos que você tem mais falado, o que mais tem preenchido e ocupado a sua mente. Se a sua resposta for controvérsia, polêmica, eu gosto disso mesmo, eu gosto de controvérsia, eu gosto de briga. Então que você possa lutar contra isso e abandonar esse modo de viver, porque o próprio Paulo disse, isso é inútil e sem valor. Uma terceira coisa que nós aprendemos é, não seja alguém que causa divisões, ou seja, alguém que tem um espírito faccioso. E nesse ponto nós temos algo muito sério aqui, e precisa ser tratada de forma bem enérgica, como Paulo tratou, porque nós devemos nos policiar nessa questão. Alguém que causa divisões dentro da igreja é alguém que está pelejando diretamente contra a noiva de Cristo, e consequentemente está pelejando contra o próprio Cristo. Nós vivemos tempos hoje onde todos são especialistas de tudo, né? Nós vivemos tempos hoje onde todos acham que tem razão. Isso é fácil de comprovar. Abre o seu Facebook, você vai ver. Ninguém mais sabe ouvir, mas todo mundo acha que tem o direito de falar. E muitas vezes nós, movidos por esse pensamento de eu tenho voz, eu tenho razão, eu sei tudo, nós acabamos cometendo um grave pecado, reclamando e às vezes até fofocando. E isso causa divisão, isso causa problemas. Queria que você guardasse muito bem isso. Quando você for confrontado com uma situação de reclamação ou fofoca contra alguém, que você seja um para-choque e não um canal. Pense num para-choque de carro. Ele absorve, né, o impacto. Um canal, ele distribui. Toda vez que alguém vier até você para reclamar de alguém ou para fofocar de alguém, lembre-se, eu preciso ser um para-choque e não um canal. Uma igreja saudável, ela está alicerçada em 3 pontos. Primeiro, a pregação fiel da palavra. Segundo, a administração correta dos sacramentos, que é a ceia do Senhor e o batismo. E o terceiro ponto é a disciplina eclesiástica. Esse terceiro ponto, ele praticamente está esquecido no meio da igreja. Qual foi a última vez que você ouviu falar, viu a igreja disciplinando alguém? Isso quase não acontece mais. E isso era algo muito comum na igreja. Exorta a pessoa a primeira vez. Se ela não se arrepender, exorta de novo. Se ela não se arrepender, repreende, ou seja, evita, exclui ela da comunhão da igreja. A disciplina é algo saudável para a igreja. Lá em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 17, nós temos Jesus ensinando algo que é totalmente compatível com isso que Paulo está ensinando. Jesus, ele vai dizer o seguinte: se tem alguém em pecado na igreja, primeira coisa que você faz, chegue nessa pessoa, chama ela de canto e exorta ela. Se ela não se arrepender, chame outra pessoa como testemunha, exorta ela de novo e aguarda. Se ela não se arrepender e não abandonar o pecado, leve a situação dela até a igreja. E quando aqui a gente fala igreja, a gente poderia falar numa assembleia geral
dos membros, de quem é membro da igreja, e expõe a situação para a igreja, e fala, ó, fulano está cometendo esse pecado, já foi exortado uma vez, já foi exortado segunda vez com testemunho, e a pessoa não quer abandonar o pecado. E aí sabe o que Jesus diz para fazer? Exclui essa pessoa da comunhão da igreja. A pessoa ela tem que ser tirada do hall de membros e falar, você não faz mais parte dessa igreja, porque você não quer abandonar o seu pecado. E isso é muito sério. Isso é algo muito sério, porque Deus ama, Deus zela pela sua igreja. E por isso nós temos que ter esse temor, nós temos que ter esse tremor ao dizer, eu pertenço à igreja A, eu pertenço à igreja B, porque em última análise nós estamos representando o próprio Cristo aí fora para a sociedade. Quantos e quantos estão aí fora? A pessoa ela vem na igreja de vez em nunca, ela não participa de nada da igreja, ela não tem compromisso, ela não presta conta, ela não confessa pecado, a liderança da igreja não sabe nada da vida da pessoa. E aí a pessoa está na rua, aí alguém conversando com ela, o que você é, que religião que você é? Ah, eu sou evangélico, sou lá da igreja do Redentor. A gente nem sabe quem é você. Eu falo isso com muito amor, com muito cuidado. Calcule. Coloque na balança o preço que é seguir a Cristo. O caminho, a Bíblia diz que o caminho é estreito. O caminho não é largo, o caminho é estreito. Nós precisamos viver uma vida de obediência. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de obediência, de sinceridade na vida cristã. De obedecer o que Deus orienta na sua palavra. E como nós podemos colocar isso em prática? De maneira nenhuma semeie fofocas ou contenda entre os irmãos. Não faça isso. Segunda coisa, se alguém vier reclamar ou fofocar com você a respeito de alguém ou de alguma coisa, seja um para-choque. Seja um para-choque, não seja um canal. Por exemplo, vieram falar com você a respeito de qualquer coisa. Vieram falar, ô Rodrigo, está sabendo da última que fulano fez? Pera. Você vai falar sobre quem? Eu vou falar sobre o Hudson, um exemplo. Então, peraí. Vamos chamar o Hudson aqui e a gente vai falar com ele juntos. Vamos resolver isso. Com ele. Não é com outra pessoa. Vem cá, meu irmão, vamos sentar e vamos resolver. Por quê? Para que não semeie discórdia, não semeie facções no meio da igreja, porque Deus odeia isso. E a última coisa que nós podemos tirar desse texto: nós não somos rivais. Supra a necessidade de seus irmãos. Nós estamos militando pela mesma causa, nós levantamos a bandeira de Cristo. Nós não estamos militando, eu sou redentor e azar das outras igrejas. Não, nós não somos inimigos. As igrejas saudáveis, as igrejas que são sérias, as igrejas que são compromissadas com o Evangelho, que têm a sua unidade nas coisas centrais da fé, não são inimigas. São companheiras, nós não somos rivais. Se você ganha, meu irmão, eu ganho. Se você perde, eu perco. Se você se alegra, eu me alegro. Se você se entristece, eu me entristeço. Porque nós somos parte de um corpo. E o corpo, se algo do corpo sente, todo o corpo sente. Ontem, para vocês terem uma ideia, acho que eu estava falando com o Everton ali. Ontem eu fui fazer um negócio na cozinha lá, eu dei um talinho aqui no meu dedo, um cortinho de nada, superficial. Aí hoje eu cheguei e fui passar álcool na mão. Na hora que bateu o álcool aqui, o corpo, parece que o corpo inteiro sentiu dor. Nós somos um corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Em nosso meio não pode haver ciúmes, não pode haver invejas, por causa de dons e talentos. Todos são importantes, todos cooperam para o avanço do reino, um serve ao outro e todos glorificam a Deus. Eu não posso, por exemplo, o Paulinho toca excelentemente bem,
Eu não posso olhar para o Paulinho tocando e falar assim, ai, eu não sei tocar igual o Paulinho, tomara que ele machuque a mão e não toque mais. Não, eu tenho que olhar e falar, glória a Deus pelo talento que Deus deu para ele. E ele está edificando a igreja, o Fabão toca bateria bem, o Lucas, enfim, qualquer um que seja. Se você faz ali parte do Conexão e recebe as pessoas tão bem, glória a Deus por isso, nós somos um corpo, todos são importantes. Todos são importantes. Não pode haver ciúme, não pode haver rivalidade. Ah, o pastor prega melhor que eu. Glória a Deus que ele prega tão bem. Ele está edificando a igreja, ele está alimentando o povo. Glória a Deus. Todos são importantes. Nós levantamos uma só bandeira, que é a bandeira do Evangelho. E outra coisa, que nós não nos esqueçamos de suprir a necessidade uns dos outros. Isso é muito importante. Imagine só, meus irmãos, as pessoas aí fora, olhando para nós, como igreja, e pensando assim, como assim, cara? Como assim? O Rodrigo se preocupa com o Renato, eles nem são parentes de sangue, mas ele está tão preocupado com o Renato. Imagine só, a igreja sabe que alguém passa necessidade, a igreja levanta uma cesta básica, a igreja vai na casa dessa pessoa, alguém está doente, a igreja visita, e a pessoa de fora olhando aquilo e pensando, como assim? Eles nem são parentes, nada, cada um veio de um lado, cada um é de um jeito, e eles se amam tanto, eles se preocupam tanto um com o outro. Que testemunho nós daremos? Que testemunho maravilhoso nós daremos para o de fora? E aí a pessoa pensa assim, nem o meu irmão de sangue cuida de mim desse jeito, nem os meus pais se preocupam tanto, nem o Estado que deveria cuidar de mim dessa forma se preocupa. Eu estou passando necessidade, o Estado não me ajuda, mas a igreja está me ajudando. Eu quero fazer parte desse esquema aí. Eu quero entrar, como é que é? Como é que faz parte disso? Opa, seja muito bem-vindo ao nosso meio, à nossa família. Está vendo como é importante isso? Isso é saudável, isso é bíblico, é isso que o Senhor nos orienta. Como nós podemos aplicar isso? Se envolvendo uns com os outros, lembrando que nós somos uma grande família da fé. Socorrer um ao outro, ajudar um ao outro com recursos para a glória de Deus. E quando eu falo recursos, eu não falo só recursos financeiros, eu falo talento, dom, bens materiais. De todas essas formas nós podemos socorrer e suprir a necessidade um do outro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que essa palavra possa encontrar morada em nossos corações. E que nós possamos, ó Deus, colocar o Evangelho acima de tudo, Deus, e saber que Ele sim, Deus, é útil, que Ele é benéfico no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que fomos salvos, ó Pai, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que não são as nossas obras que nos salvam, mas uma vez que nós somos salvos, nós praticamos boas obras para a glória do Teu nome. Livra-nos, ó Deus, de todo espírito faccioso, livra-nos, ó Deus, das contendas, das discussões inúteis, que nós possamos usar o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado com tantos talentos, com tantos dons. Obrigado pela Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma grande família na fé. Mesmo com tantos erros, Pai, com tantas falhas, que o Senhor venha moldar o nosso caráter todo dia, que o Senhor venha nos fazer parecidos cada vez mais com Cristo. Levanta no nosso meio, Senhor, desperta no nosso meio um desejo cada vez maior de buscar o Senhor em oração, de buscar o Senhor em leitura da palavra, de buscar o Senhor em comunhão uns com os outros, Pai. Nos ajude a cumprir, Deus, as suas ordenanças. Abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs, abençoa aqueles que estão aqui, Pai. Abençoa aqueles também que não puderam vir, que estão nas suas casas, nos seus lares. Guarda-os, ó Pai, livra-os de todo mal.
Nós te agradecemos por podermos estar aqui reunidos como igreja e que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas, porque nós dependemos do Senhor, Pai, e somente do Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.